Eu saúdo o irmão com uma boa noite de salvação. Venho trazer uma palavra que está aqui no livro de Mateus 11, do 1 ao 6, que diz assim: E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus discípulos, partiu dali e ensinava e pregava nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que há de vir, ou esperamos outro? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvides e vedes. Os cegos vê e os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não vê escandaliza em mim. Bem-aventurado é aquele que não se escandaliza em mim. Você veja como os sinais que acompanham aquela pessoa que verdadeiramente estão servindo a Deus, porque a gente tem que se basear na palavra de Deus com relação a você saber onde o Espírito Santo está trabalhando, onde o Espírito Santo está agindo. Porque lá em Marcos 16 também fala que os sinais seguirão aqueles que creem em meu nome. Você veja que a gente, independente da igreja evangélica onde você esteja, mas você tem que estar andando, obedecendo a palavra de Deus. E com relação a ministérios, é uma questão assim, os sinais que confirmam, como um apostolado ou pastorado daquele homem de Deus, o que vai confirmar o chamado daquele homem de Deus vai ser os sinais de Deus, porque você vê aqui, Jesus respondeu a João: os coxos andam, os cegos vê, e aos pobres é anunciado o Evangelho. Quer dizer, e que ninguém venha assim se escandalizar nele, no caso, né? Porque a mesma coisa é hoje. Hoje, quando você vê uma igreja, ou um pastor, ou um apóstolo, ou um bispo, uma pessoa que é escolhida por Deus, aí você vê os sinais, os mesmos sinais que Jesus fez, os mesmos sinais, porque quem fazia os sinais em Jesus era o Espírito Santo. Quer dizer, se aquele homem que é apóstolo, ou é pastor, ou é bispo, os sinais de Deus, de Jesus, é que vai identificar o chamado dele. Porque quando você vê uma religiosidade na igreja com relação à roupa de crente, você não vê acontecer manifestação do Espírito Santo, você não vê manifestação de demônios, pessoas sendo libertas, pessoas sendo curadas, pessoas sendo salvas. Quando você não vê isso, quer dizer que o manual está aqui, o manual é a Bíblia. Para a gente ser salvo, a gente tem que obedecer a palavra. Mas quando se refere a ministro, para saber se aquele ministro verdadeiramente ele é um servo de Deus, é através dos sinais que vai operar na vida dele. Porque você veja, a Bíblia fala lá em Mateus 24 que quando o anticristo estiver na terra, ele vai fazer sinais e prodígios. Quer dizer, os sinais a gente já sabe, né? Que já estão criando aí o projeto Grubim, né? Que ele vai fazer as imagens no céu, do fogo descendo, é o projeto Grubim. Porque o diabo não tem poder para fazer cair fogo do céu. Quer dizer, isso é um jogo tecnológico, né? Que ele vai fazer para enganar as pessoas. E os milagres que ele vai curar, ele vai ter esse poder de curar. Mas você tem que entender
que após o arrebatamento que o anticristo vai vir. O anticristo vai vir após o arrebatamento. Que ele não está, quer dizer, que você vê os sinais que estão acontecendo aí na terra, através dos servos de Deus, só identifica que o Espírito Santo está naquela obra, porque não é uma religiosidade. Agora, umas áreas mais difíceis que para as pessoas é obedecer a palavra de Deus, porque muitas vezes a gente vê pastores, presbíteros, pessoas que são de Deus, de vez de se procurar ao pregar a palavra de Deus para os seus membros serem prósperos, seus membros a obedecer a palavra, para que eles cheguem no céu. Por quê? Porque esse pastor, esse evangelista não vai dar conta da ovelha de outra igreja, não. Ele vai dar conta da ovelha a qual foi confiada a ele. Então, quando a gente vê um pastor, ele prega, não, bora pregar contra os apóstolos, bora pregar contra o bispo, bora desmascarar os falsos profetas. Certamente esse pastor está endemoniado, porque ele devia usar a palavra de Deus para doutrinar suas ovelhas, a ser um dizimista fiel, porque a Bíblia diz que os ladrões não herdam no reino do céu, aos seus membros não andar uma vida de fornicação, porque se o arrebatamento acontecer eles vão ficar. Mas só que eles estão preocupados em atingir o irmão, quer dizer, a pessoa que está lá, o apóstolo, o bispo, ou o pastor de outra igreja, ou a diaconisa, ou a pastora mesmo, porque eles estão preocupados em, se ela é pastora, se tu acha que tu tem os teus conceitos bíblicos, que ela não é isso, não é aquilo, Deus não te levantou como profeta, Deus te levantou como pastor. Tu tem que pastorar, tu tem que cuidar das tuas ovelhas e deixar as ovelhas dos outros. Porque a pastora e o pastor lá vai dar conta das ovelhas que ele está tomando conta. Ele não vai dar conta das tuas ovelhas, não. Então, quer dizer, se esses sinais, os milagres, a manifestação do demônio não está acontecendo na igreja, porque certamente os demônios devem estar em cima do altar. E vocês devem estar vivendo uma religiosidade, com doutrinas de homem, com conceitos de roupa. Vocês estão num caminho perigoso, um caminho difícil, né? É um caminho meio complicado que vocês estão. Mas só que você pode... Peraí, vai entrar na frente. Você pode mudar esse seu conceito. De vez de você estar se preocupando com o pastor de outra igreja ou com o apóstolo, se foi Deus, se não foi Deus que ungiu, se foi ou se não foi, não é da sua competência. Do jeito que Deus lhe chamou, Deus pode ter chamado ele, o Espírito Santo pode ter ungido ele. E você está numa situação assim, que você deveria estar cuidando das suas ovelhas, para você vai dar conta das ovelhas, a qual você está ensinando, mas você fica abajulando as pessoas, com abajulação, você não prega a palavra de Deus para as suas ovelhas, e você fica querendo atingir o pastor de outro rebanho. Quer dizer, você vai chegar onde dessa maneira? Eu acredito que é no inferno, porque você não vai dar conta. Você não vê a igreja de Efésio, lá do Apocalipse, eles começaram a olhar o ministério apostólico, e Deus fala para ele, olha, lembra-te aonde tu caísse e volta às primeiras obras. Entendeu? Você vê, eles estavam caídos e estavam reprovando o ministério apostólico naquela época. Veja, quando Jesus mandou a revelação para João na ilha de Pátio, você vê, né? Porque a igreja de Efésio não ia dar conta do ministério apostólico. Um exemplo, se o ministério da igreja de Efésio fosse o ministério pastoral, eles não iam dar conta do ministério apostólico. Porque hoje quem está ungindo os apóstolos, os bispos, quem unge é o Espírito Santo. Entendeu? Agora você foi ungido por homem, por isso que você pensa dessa maneira, porque foi o homem que derramou o óleo na sua cabeça.
Não foi o Espírito Santo. Porque se fosse o Espírito Santo, se você recebesse o Espírito de Deus, você ia nascer de novo. Você ia se preocupar com as suas ovelhas. Você vê, eu faço um vídeo, falo com relação a essas coisas, porque o meu chamado é esse. Eu não sou pastor, não. Eu tenho um chamado de profetizar. Apesar que vocês não acreditam na profecia, mas meu chamado é esse. E eu sou membro da igreja, sou um dizimista, ofertante. Não concordo que a pessoa tem que ter uma igreja, você tem que fazer parte de uma igreja, obedecer a sua liderança. Mas o que eu não concordo é o pastor ter uma ovelha, ele vai dar conta das suas ovelhas. Não é das ovelhas do outro pastor, não. Ele vai dar conta das suas ovelhas. Entendeu? Aí ele não vai dar conta da ovelha do outro pastor. Então isso é uma coisa que aconteceu na igreja de Efésio. Eles queriam perseguir o quê? O ministério apostólico. E por eles olhar o ministério apostólico, eles estavam caídos diante de Deus. Quer dizer, que a gente não tem que usar a Bíblia no debate de palavras para reprovar um ou outro. A gente tem que passar para que as pessoas tenham o entendimento de obedecer a palavra de Deus e ser salva. Não é uma questão de você apontar o defeito da ovelha de outro rebanho. Você só vai dar conta das ovelhas que Deus lhe confiou da sua igreja. Agora, você fica pescando em aquário, você fica tentando abajular as pessoas, para as pessoas ir para a sua religião. Quer dizer, se você tivesse aceitado Jesus, você não faria isso. Você tinha um consentimento que do jeito que o seu pastor lá pode ter falha, você também tem. Você ia se diminuir. De vez de você achar que você é alguma coisa, você ia ver que você não era. Que você dependia de Deus. Então, o que é que acontece? Quando os sinais aparecem na vida do homem, quando o homem, o que é que ele faz? Ele ora, e aquela pessoa é curada, aquela pessoa é liberta, aquela alma é restituída, vocês ficam com inveja, e essa inveja é da carne. Isso é o sentimento da carne, porque se Deus não lhe deu autoridade para expulsar demônios, curar as almas, porque por mais que seja o Espírito Santo que esteja fazendo aquela proeza, mas você que está impondo a mão sobre as pessoas, como está lá em Marcos 16, colocar a mão sobre as pessoas e elas serão curadas. Veja, as pessoas não estão vendo o Espírito Santo, está vendo você colocando a mão. Por isso que você vai ser perseguido quando acontecer milagre na vida das pessoas. Por isso que os apóstolos, os ministros, que são ungidos pelo Espírito Santo, não foram ungidos por homens, foram ungidos pelo Espírito Santo, ele bota a mão, acontece um milagre. Aí os sinais de Deus demonstram que eles são de Deus, quer dizer, só comprova o seu apostolado, ou o seu pastorado, ou o que for, ou até a pessoa que canta, quando a pessoa canta e acontece milagre através daquele louvor, só está confirmando que aquela pessoa é de Deus, que é o Espírito Santo que está fazendo aquela obra. Mas só que não acontece nada, o povo tudo queixudo um com o outro, só sabe falar do seu irmão, falar mal do seu irmão, meter o pau em outros ministérios, usar a palavra de Deus para perseguição. Lá em Tiago diz que o irmão que fala mal do irmão fala mal da lei. E se fala mal da lei, tu não é observador, mas sim juiz. E quem és tu para julgar o teu próximo ou o teu irmão? Aí, as pessoas do mundo estão aí. Tu fica abajulando as pessoas por motivo de interesse. Prega a palavra de Deus, fala a verdade, por mais que elas se soberbeçam, fala a verdade. Em nome de Jesus, amém.